integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, os excelentíssimos desembargadores Maria Nailde Pinheiro, Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também os excelentíssimos representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, e da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Servidores também integrantes desta Câmara, na pessoa da secretária, doutora Ismênia. Servidores que possibilitam a nossa transmissão, a Força Policial aqui presente, os advogados e demais presentes, realçando aqui que hoje nós contamos com os estudantes da Unifor, estudantes de Direito, Kerison, Igor César de Castro, Gabriele Pinheiro Matos e Marina Nobre Simão. Sejam bem-vindos. Vamos passar aqui para apreciação e aprovação da ata número 26 de 2023, a sessão ordinária de hoje. Aprovada a ata. Sem objeção, excelência. Processos agora retirados de pauta. Nós temos 1.11 da pauta, o agravo de instrumento 3.102.26/2023. Da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Temos aqui processos retirados de mesa. 5.11, agravo de instrumento 062-970095-2021. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, com o agravante Estado do Ceará e o agravado Sobral e Palácio Petróleo, limitada. 5.15, agravo de instrumento 063-7535-03-2022. Agravante Estado do Ceará, agravado João Guilherme Gomes de Alencar. Também da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agora, processos retirados de mesa da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. 5.36, agravo de instrumento 063-80-9576-2021. Agravante Franci Gleuba Vasconcelos Aragão e agravado Ministério Público do Estado do Ceará. 5.37, apelação e remessa necessária 014454208-2019, apelante Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, o ISEC, e apelada Maria de Oliveira Gentil. 1.17, apelação e remessa necessária 037932205-2010, Polo ativo, Francisco Heraldo Menezes Farias, e polo passivo, Estado do Ceará. É o último da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agora passando à retirada de mesa da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. 1.3, apelação civil 0051-143-41-2021. Polo ativo, município de Coreaú, e polo passivo, Raimunda Roselita de Alcântara. Passamos agora aos processos com pedido de vista e processos com julgamento suspenso. Em primeiro lugar, nós temos aqui o processo com pedido de vista, 2.1 da pauta, é uma apelação civil 023-8975-33-2021. Apelante Banco Volkswagen S.A. e o consórcio nacional Volkswagen, administradora de consórcio limitada. Os apelados é o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e o Estado do Ceará. Na sessão de julgamento do dia 26 de julho do ano em curso, dando continuidade ao julgamento deste processo, após a apresentação do voto vista pelo excelentíssimo senhor desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento, divergindo do voto da relatoria, na sequência, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para confirmar a apresentação do processo. Obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todos, eminentes pares, advogados, demais que estejam acompanhando esta sessão virtualmente. Senhora presidente, de fato, eu pedi vista destes autos da minha relatoria para melhor análise e, de fato, fiz com mais cautela e
nesta oportunidade, eu estou confirmando o voto que já proferi, porque pesquisa realizada, verifiquei, inclusive, que há um precedente, inclusive da minha relatoria, né, desta Câmara, voto este que foi apresentado no agravo de instrumento 062-98-64-60-2021, julgado na sessão do dia 2 de fevereiro de 2022. Na ocasião, compuseram a turma julgadora, além desta relatora, os desembargadores Gleidson e Evaldo. Razão pela qual eu não vislumbrei ainda motivação para evoluir, um pensamento diferente, eu estou devolvendo o processo com o voto que já proferi. Voto originário. Isso. Obrigada, desembargadora Iraneide. Diante da confirmação do voto originário, eu passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite para se manifestar, se ratifica sua divergência ou adere ao voto. Pois não, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou manter o meu voto com a ressalva, embora tenha votado acompanhando a eminente relatora na sessão que ela se referiu, de 2 de fevereiro de 2022, eu vou manter o meu voto, presidente. Pois não. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu vou pedir vista desses autos para melhor exame, considerando que ambas as partes elaboraram suas pesquisas, né, substanciais. Então, fica com vista para a presidência da Câmara. Passando agora para o 2.2 da pauta, é uma apelação cível 0006907352017. Polo ativo é o Polo do Eletrocomercial de Imóveis Limitado e o apelado do Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sessão do dia 26 de junho do corrente ano, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara que apresentaria meu voto vista na próxima sessão desimpedida. E o julgamento foi adiado e a sessão é esta, seria apresentado. Mas como há uma composição da turma, era o desembargador Francisco Gleidson, esta presidência, e o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, mas considerando as férias do desembargador Gleidson, eu adio o julgamento. Passando agora a 2.3, apelação civil 0200-998-75-2019. Apelante, Estado do Ceará, e apelada Telemar Norte-Leste S.A. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 26 de julho do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara que apresentaria meu voto visto na próxima sessão desimpedida. Então, foi adiado o julgamento e hoje a data designada desse adiamento. PJE, né? Esse PJE, exatamente. Então, considerando a apresentação do voto originário, eu passo aqui a expor o meu voto vista. Adianto, porém, que me manifesto em igual sentido à nobre relatoria e vou aqui apenas fazer uma síntese, porque o voto é pelo conhecimento e parcial provimento da apelação. Só para situar a questão, se trata de uma insurgência do Estado do Ceará contra a sentença que homologou o pedido de desistência da ação anulatória de débito fiscal proposta pela autora nos seguintes termos. Julgada nos seguintes termos. Diante do exposto, homologa a desistência da ação, pronunciando sentença sem resolução de mérito. E deixo de condenar a autora em honorários de sucumbência, bem como autorizo de imediato a desoneração da apólice de seguro garantia. Então, aqui como anunciado, eu entendo que o recurso deve, em parte, prosperar. Isso porque, de saída, pontuou o Superior Tribunal de Justiça que, em caso de desistência de ação judicial por adesão ou refis, o cabimento ou não de verba honorária ficará condicionado ao disposto
da legislação em regência. E aqui eu trago a jurisprudência, que nesse sentido, e nesse ensejo, em conformidade com o disposto no artigo 20 da Lei 17.771, de 23 de 11 de 2021, a qual versa sobre o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais, o contribuinte que aderir ao refis fica dispensado do pagamento do encargo legal por inscrição em dívida ativa em caso de execução fiscal. Esse aqui é um dos pontos da divergência, né? E como eu já tenho entendimento nesse sentido, que ora expus, eu estou mantendo esse meu entendimento em relação exatamente a essa adesão ao refis e desonerando o contribuinte, porque entendo que, tratando-se a adesão ao refis de favor fiscal ao contribuinte, não se afiguraria razoável agravar financeiramente esse contribuinte, com a imposição a ele do pagamento de verba honorária em ação judicial, a qual já foi extinta em razão exatamente da adesão do recorrente a esse refis. Então, a divergência se restringe a isso, e em relação ao outro ponto, que é o levantamento da garantia ofertada pela empresa autora, eu acompanho o disposto pela relatoria, fiz algumas outras considerações também no mesmo sentido, e em resumo é esse voto. Peço vênia, eminente relatora, para manifestar-me sede de voto vista pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, mantendo precedente anterior também da minha relatoria. Aqui, então, eu passo a palavra à relatora, desembargadora Iraneide, para as suas considerações, se as houver. Em relação a isso, se mantém ou não. Obrigada, senhora presidente. Nós, de fato, aqui, componentes desta Câmara, já sabemos o posicionamento de Vossa Excelência com relação a essa matéria. No entanto, convém lembrar que a maioria dos componentes desta Câmara também já vem mantendo posicionamento divergente, contrário ao que pensa Vossa Excelência, né? Que esses honorários só não serão cobrados, que esse é o ponto da divergência, né? A depender do que prevê a legislação pertinente daquele ano, né, que faz referência ao refis daquele ano. E, nesse caso, a Lei Estadual 17.771 de 2021, ela não isenta, ela não prevê a isenção desses honorários. Então, eu já decidi com relação à isenção de honorários, mas a depender da lei estadual daquele ano. Então, neste ano específico, esta lei ela não isenta, e assim eu vou manter o posicionamento também, pedindo bem a Vossa Excelência. Eu mantenho o voto originário. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo, como se pronuncia? Pois não, presidente. Também vou pedir vênia a Vossa Excelência para manter o meu voto acompanhando a eminente relatora. Obrigada, desembargador Evaldo. Então, assim, eu anuncio a conversão do julgamento em julgamento estendido, na conformidade do artigo 942 do CPC, e o julgamento fica adiado. Passando aqui agora aos processos com julgamento suspenso, nós temos apelação civil 021, 12, 12, 23, 20 e 22. Apelante Brockton, Indústria e Comércio de Vestuário e Facções Limitada. E o apelado do Estado do Ceará, da minha relatoria, o 2.4 da pauta. Na sessão do dia 26 de julho do corrente ano, dando continuidade ao julgamento, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira apresentou seu voto vista no sentido de conhecer da apelação para desprovê-la. Aberta a divergência, o julgamento destes autos foi convertido em estendido, conforme o artigo 942 do CPC, e foi adiado. Considerando que o desembargador Gleidson, que compõe a turma julgadora, está ausente por motivo de férias, também continuará adiado o julgamento. 2.5, apelação civil 020-734352, 2022, apelante Canon Medical Systems do Brasil Limitada. E o apelado é o coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda Estadual do Ceará, também da minha relatoria. Na sessão do dia 26 de julho do corrente ano,
Dando continuidade ao julgamento, proferi meu voto no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira abriu a divergência, no sentido de conhecer, mas para desprover. Então, aberta essa divergência, o julgamento dos autos foi convertido em estendido, conforme artigo 942 do CPC, e foi adiado. Mas, considerando o mesmo motivo do anterior, que são as férias, né, a ausência justificada do desembargador Gleidson, fica também adiado. 2.6. Apelação civil 022-6480-20, do ano 2022. Apelante Proeuro Indústria, Importação e Comércio Limitada. E o apelado é o coordenador da Administração Fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e outros. Também da minha relatoria, no dia 26 de julho também foi dado continuidade ao julgamento e proferi meu voto no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento, e em seguida a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira abriu a divergência para que a apelação fosse conhecida, mas desprovida. Foi aberto o julgamento, foi convertido, aliás, em estendido, conforme artigo 942, e adiado. Da mesma forma que os anteriores, considerando a composição da turma, que incluía o desembargador Gleidson, como ele está ausente por motivo de férias, fica adiado. Passando agora aos processos com pedido de preferência ou sustentação oral. Nesta sessão, nós temos apenas preferência com sustentação oral. Começando pelo 1.12 da pauta, apelação civil 027, 66, 89, 27. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante, Claro S.A. Apelado, município de Fortaleza. Advogada requerente da sustentação é a doutora Débora Maia, em nome da Claro S.A. Encontra-se presente, senhora secretária. Então, a indago da senhora... Boa tarde. Pois não, doutora Débora. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelente. Então, Vossa Excelência terá, a partir de agora, 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigada. Primeiramente, gostaria de saudar a todos, boa tarde a todas dessa Igreja Câmara de Direito Público, a todos os membros desembargadores. Confesso que eu estou um pouco nervosa, porque é a minha primeira sustentação oral, então eu queria pedir desculpas por eventuais erros e equívocos que eu vá cometer. Mas vamos lá. Bom, trata-se aqui de uma apelação da Claro, em razão de uma sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos ali naquela ação anulatória proposta pela Claro. A matéria ali é sobre a legalidade, na verdade, é uma ação anulatória na qual se pretende seja declarada a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON, em face da Claro, que foi instaurado na intenção de multar administrativamente a Claro em razão da suspensão do uso da internet daqueles usuários que atingiam a sua franquia contratada. A Claro propôs a ação informando sobre a nulidade do processo administrativo, porque foi instaurado esse processo administrativo, mas logo depois foi ajuizada uma ação civil pública para se tratar sobre o mesmo tema, a mesma matéria. Então, a Claro entende que esse processo administrativo teria perdido o seu objeto, porque a ação civil pública tratava da mesma matéria, e, inclusive, a matéria foi judicializada em vários estados, aqui no Rio de Janeiro, de onde falo, também, e o juízo do Tribunal do Rio de Janeiro foi reconhecido como competente para julgar as matérias sobre o tema. Inclusive, já foi proferida sentença na ação civil pública daqui do Rio de Janeiro, no qual foi julgada improcedente, era uma ação civil pública proposta pelo município do Rio de Janeiro, também em face da Claro, sobre essa legalidade na suspensão da internet após o esgotamento da franquia.
e se entendeu pela improcedência, entendeu que era, assim, legal essa suspensão, porque discutia-se também se haveria um direito adquirido em razão de, em um momento anterior, a Claro ter possibilitado com que esses usuários continuassem usando a sua internet, mas de forma reduzida. Então, por isso que discutia-se agora se haveria uma legalidade na suspensão desse uso da internet. Mas, como disse, o juiz aqui do Rio de Janeiro, que foi declarado competente para julgar todas as demandas sobre esse tema, já entendeu que é legal e totalmente plausível essa suspensão de internet dos usuários. Eu não tenho muito mais o que me estender, então acredito que aqui as razões já estão todas expostas e confio no provimento da apelação. Obrigada. Obrigada, doutora Débora, parabéns pela sua exposição, clara, sucinta, mas bem objetiva, focando no cerne, né, do questionamento. E aqui passo, então, a palavra à desembargadora Maria Iraneide para que ela pronuncie o seu julgamento. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos à doutora Débora. Também quero parabenizá-la pela objetividade da sustentação. E, senhora presidente, eu também vou ser objetiva, eu vou me ater aqui só à indexação da ementa, que está, assim, redigida, ação anulatória multiplicada pelo PROCON, ato administrativo, judiciário, controle de legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, observância, recurso conhecido e desprovido. Portanto, pela indexação, eu entendo que o processo administrativo, à época, ele obedeceu ao devido processo legal e ao contraditório, de sorte que cabe somente ao judiciário analisar essas questões, e eu estou com isso conhecendo, mas desprovendo o recurso. Dessa forma, a objetiva, eu profiro o voto neste sentido, adiantando à doutora Débora que, tão logo seja possível, o voto na íntegra será disponibilizado. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Evaldo, como vota, Vossa Excelência? Presidente, eu já examinei o processo, já votei provisoriamente. Eu fiquei atento à fala da doutora Débora, parabéns. Essa é a primeira vez, né? Vai em frente. Eu vou da desembargadora Iraneide e não vejo nenhum reparo a ser feito. Portanto, a acompanho integralmente, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Da mesma forma, também anteriormente, né, já tivemos a oportunidade de examinar todas essas questões realçadas pela doutora Débora, mas, assim, o voto está com a fundamentação necessária ao questionamento, de relevância e de amplitude, né, na sociedade, e eu acompanho o entendimento da nobre relatoria. Agradeço muito a doutora Débora, sua disponibilidade, né, em fazer a sua sustentação oral, e passo aqui a próxima. Então, obrigada, doutora Débora. Processo 5.21, apelação civil 020, 11, 54, 29 e 2020. Relatoria desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante e apelado, Estado do Ceará. Sony, Interativa Entretenimento do Brasil, Comércio e Serviços de Marketing Limitada. E são ambos apelantes e apelados. E a advogada que requer a sustentação, doutora Rafaela de Almeida Moraes, em nome da empresa Sony. A doutora Rafaela se encontra na sala. Não. Bem, estou aqui sendo informada de que a doutora Rafaela de Almeida não se encontra na sala, que é advogada da nossa próxima apelação civil. Não sei se ficou consignado. Não? Não.
Então, me desculpe, eu acredito que teve algum problema no som. Mas eu havia anunciado o 5.21, apelação civil 020, 1154, 29, 2020, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Agora está bem? Estão ouvindo? Sim. Tendo como apelantes e apelados o Estado do Ceará e a empresa Sony. E como advogada da sustentação oral, doutora Rafaela de Almeida Moraes, que agora indago se encontra na sala. Para a sustentação oral. Excelência, não, ela não está na sala. Chamando mais uma vez, doutora Rafaela de Almeida Moraes, advogada da empresa Sony, da apelação 020 1154 29. Bem, considerando que a doutora Rafaela não se encontra na sala, nem justificou perante a secretaria, eu anuncio o resultado. Antes, passo... fazer só algumas considerações. Pois não. Passo, então, em respeito ao pedido de sustentação oral, passo a palavra à desembargadora relatora. Obrigada, senhora presidente. Esse processo eu havia retirado, inclusive, de mesa para melhor análise, e eu fiz, e só resumidamente eu estou... Ela trata-se de multa aplicada pelo DECOM, né? Vai na mesma linha do controle de legalidade desse procedimento administrativo, que, no caso, eu entendo que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados. E, neste caso aqui, a senhora presidente, é uma multa que havia sido aplicada, fixada pelo DECOM, já em sede de recurso administrativo, no valor de 15 mil UFIs. Ainda assim, conformada com o valor, a Sony entrou com a estação anulatória, e daqui em sede de juízo de primeiro grau, a sentença foi no sentido de arbitrar a multa no valor de 500 UFIs. O Estado do Ceará apelou, entendeu? Valor ínfimo. Esse valor, inclusive, já foi recolhido, foi pago, o valor dessa multa que foi fixado no primeiro grau, já foi paga pela Sony, mas o Estado do Ceará, inconformado, apelou para que fosse mantido aquele valor de 15 mil FIIs que o DECOM havia aplicado administrativamente. Eu estou dando parcial provimento ao recurso do Estado para fixar, finalmente, levando em consideração o fato ocorrido, né? Se trata da aquisição de um produto de entretenimento de criança, um PlayStation, né? Levando em consideração esse fato para fixar, mas também levando em consideração a inobservância às regras do direito do consumidor, né? Então, eu estou dando esse parcial provimento para fixar em 10 mil UFIs o valor da multa, não 15, nem também os 500 que havia sido fixado no primeiro grau. Portanto, parcial provimento ao recurso do Estado e prejudicado, neste caso, o recurso adesivo da autora, da Sony, que havia apelado no sentido de majorar os honorários, né? Majorar os honorários, ela se conforma com as 500 FIIs, mas quer que os honorários sejam pagos no valor de 15 mil. De 15 mil. Então, nesse caso, como eu estou fixando neste valor, estou entendendo prejudicada a apelação da Sony. É assim que voto, senhora presidente. Obrigada. Desembargadora Iraneide, como vota o desembargador Luiz Evaldo? Presidente, em função dessa complementação que a desembargadora Iraneide, digníssima relatora, fez, eu vou acompanhá-la integralmente. Obrigada, desembargador Evaldo. Também da mesma forma, com essas ponderações, porque foi minorado, foi sopesado,
ficou de uma forma bastante justa para ambas as partes. Então, acompanho também integralmente e anuncio o resultado. Apelação civil do Estado do Ceará, conhecida e parcialmente provida e prejudicada pela ação civil da autora. Passando agora para o agravo de instrumento 063 7881 51 2022. Relatoria, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agravante, Ministério Público do Estado do Ceará. E agravada, Elaine Carvalho Duarte. O advogado, doutor José Gutenberg de Souza Rodrigues Júnior, solicitou a sustentação oral. O doutor José Gutenberg já foi informado que se encontra, né, presente. E o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelente. Doutor? Pois não. Então, o senhor terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Pois não, excelência. Pois. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssima presidente, desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, excelentíssimo desembargador relator, Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na pessoa do desembargador relator, eu saúdo a todos os demais desembargadores e desembargadoras desta egrégia segunda Câmara de Direito Público, deste egrégio Tribunal de Justiça do Ceará. Excelências, de modo a facilitar o entendimento de nosso argumento, gostaria de sugerir que a questão ora tratada fosse vista à luz dos seguintes parâmetros. Primeiro, artigos 20 e 21 da LINDB, vez que, como se sabe, especialmente após as alterações promovidas pela Lei 13.655, a Lei de Introdução às Normas de Direito Público, passou-se a existir uma nova interpretação dada ao direito público. Artigo 20 vai dizer: das esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O artigo 21 diz que a decisão que as esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e práticas. Aqui ressaltamos também a incontroversa relevância dos serviços sociais prestados pela Fundação Leandro Bezerra de Menezes, bem como dos princípios da preservação e função social da empresa e proporcionalidade, vez que a extinção da fundação deve ocorrer somente em hipóteses excepcionais, devendo ser a última ratio. Excelências, resumindo, o respeitável Parquet Estadual interpôs o presente agravo de instrumento a fim de reformar a referida decisão proferida na origem, na qual o douto juiz Aquó entendeu pelo acatamento da preliminar aventada pela parte ora agravada, decidindo a folha 7.994 pela extinção, sem julgamento do mérito, do pedido de extinção da fundamentação, determinando, consequentemente, que o feito prosseguisse face à viabilidade jurídica dos demais pedidos. Excelências, ressaltamos que, ao longo do feito, foram concedidos vários dos pedidos pugnados pela parte autora, ora agravante, tais como o afastamento definitivo dos membros da mesa administrativa da fundamentação, quebra de sigilo bancário de várias pessoas que figuram no polo passivo da ação de origem, rescisão de contratos administrativos, decretação de intervenção judicial, dentre vários outros pedidos acessórios. Não obstante tudo isso, acertadamente, em nosso ponto de vista, claro, entendeu o douto magistrado de primeiro grau que, abro aspas aqui, quanto ao enquadramento do caso às hipóteses de extinção da fundação, tem fundamento as reclamações da primeira contestante. Realmente, nunca ficou demonstrado nos autos, nem suficientemente justificado pelo Ministério Público, que a Fundação Leandro Bezerra de Menezes, apesar de todas as supostas irregularidades, crimes e atos de improbidade imputados aos gestores de fato de direito, tivesse deixado de cumprir suas finalidades institucionais, que é a prestação de assistência médica, odontológica e hospitalar, prevista no artigo 2º de seu estatuto. Pelo contrário, as informações que se apuram desde o primeiro relatório de intervenção são de que a atividade fim da fundação é executada com excelência, havendo boa prestação de serviços nas diversas unidades. Ressaltamos aqui a unidade de pronto atendimento UPA, Edson Queiroz, da Rede Municipal de Fortaleza, gerida pela Fundação, que foi certificada como acreditada pela Organização Nacional de Acreditação, ONA,
o que significa dizer que a unidade ultrapassou 70% dos padrões de qualidade e segurança estabelecidas pela ONU, reconhecidos internacionalmente. A UPA Edson Queiroz é uma das 13 UPAs acreditadas em todo o Brasil e apenas a 4ª certificada no Nordeste. Não há como se justificar a extinção da fundação, que ergueu e mantém um hospital de referência na região, além de administrar várias UPAs. De igual modo, não há como se deixar de dar razão promovida no sentido de que o pedido de extinção da entidade parece não ter sido precedida de nenhuma medida judicial ou extrajudicial do parquê no intuito de sanar as irregularidades estatutárias, fiscais de gestão da fundação. Fecho aspas aqui. Excelências, ressalta-se desde já que a decisão em alude, que acatou a preliminar de não extinção, não foi prematura, como aduziu o agravante, a folha 13, posto que as provas carreadas aos autos são todas de natureza documental, já tendo sido praticamente toda a documentação juntada aos autos pertinente ao tema discutido, contendo o caderno processual mais de 8.000 páginas, sendo quase a sua totalidade anterior à decisão ora agravada. Razão por que há bastante substrato probatório para o proferimento do deciso, não se tratando de cognição precária ou descuidada, como diz o agravante, ante o elevado conteúdo probatório dos autos. Não há que se falar aqui, excelência, que a decisão proferida pelo juiz Aquó não observou o dever de fundamentação previsto no artigo 489(2) do CPC. No caso dos autos, o doutor magistrado Aquó, em acertada decisão interlocutória de 78 laudas, debruçou-se sobre um robusto arcabouço probatório após diversas reuniões com as partes processuais, após documentos, contratos, relatórios de gestão da intervenção e mais uma gama de documentações exaustivamente apresentadas em juízo para, nesse momento processual, de forma adequada, proferir a decisão de saneamento e julgar parcialmente o mérito. O pedido autoral de extinção da fundação nos autos de origem é claramente indevido, pois, excelências, ponto 1, houve descumprimento das obrigações ministeriais de fiscalização da fundação, conforme demonstrar-se-á. Manifesta inépcia da inicial, ponto 2. Ponto 3, inexistência de violação ao artigo 69 do Código Civil, sendo esta condição legal indispensável para a extinção de uma fundação, conforme jurisprudência consolidada deste tribunal e de outros tribunais pátrios. Ponto 4, pela restrição de análise da possibilidade jurídica do pedido ser adstrita ao que é afirmado na inicial. Isto porque, excelências, conforme dispõe o artigo 69 do Código Civil, que encontra correspondência no artigo 765 do Código de Processo Civil, as causas passíveis de gerar a extinção da fundação são quando tornar-se ilícito o seu objeto, for impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência. Nenhuma das hipóteses se encontram presentes nos autos, conforme reconhecido pelo magistrado Aquó. Ainda, excelências, no presente caso, a inicial ministerial, no feito de origem, enuncia que haveriam indícios de crime, improbidade administrativa e desvio de finalidade do objeto para o qual a entidade fundacional foi constituída. Contudo, tais hipóteses práticas sequer conseguiram ser comprovadas até o presente momento da instrução processual nos autos originários. Além de que não seriam capazes, ainda que tivessem sido comprovados, o que não foram, per si, de ensejar o pedido principal formulado pelo órgão requerente, qual seja a extinção da fundação. De modo a evidenciar nosso acerto, excelências, o IPL 267/2018-4, cujos fatos, documentos e recomendações o agravante reproduziu em sua petição inaugural, sequer foi objeto de denúncia na seara criminal, muito embora já esteja tramitando por quase 5 anos. Assim, excelências, após extensa instrução processual, observa-se substrato probatório suficiente para antecipação do mérito nesse ponto, decidindo acertadamente o magistrado Aquó pela impossibilidade jurídica do pedido, vez que nenhuma das hipóteses do artigo 69 foi comprovada pela narrativa e pelas provas apresentadas pelo ora agravante. Ainda, excelências, cabe aqui rapidamente mencionar a manifesta existência de documentando, ou seja, envio excessivo de documentação com o intuito de tumultuar e dificultar a análise do processo, que se denota do vasto acervo probatório de milhares de páginas, são mais de 8.000 páginas,
para além de um extenso volume processual, de modo que se está a buscar, data vênia, de forma indiscriminada e sem maiores critérios, qualquer meio probatório que se evidencie as possíveis ilicitudes ocorridas no âmbito da Fundação. Excelências, a Fundação ela foi constituída em 1/12 de 1986, tendo sido registrada em cartório em 5 de abril de 1993. Após 34 anos de exercício e diversas alterações estatutárias, sem qualquer questionamento, veio o Ministério Público, sem tentativas prévias e administrativas de sanar eventuais irregularidades apontadas, pleitear desde já a extinção da entidade já como medida inicial. Medida essa, excelências, que deveria ser a última ratio, ou seja, por décadas o parquê permaneceu silente e, com a máxima vênia, omisso em relação ao seu dever institucional, não podendo tal falta ser suprida com uma atuação que, ao fim e ao cabo, não busca o restabelecimento da entidade, mas sim, em última análise, o seu próprio fim. No caso, excelências, a curadoria por parte do parquê, em prestígio ao princípio geral da menor onerosidade, deveria ter sido destinada à perenidade da instituição velada, ajudando a manter sua saúde, a finalidade e o patrimônio da Fundação, e não de pronto já se manifestado pela sua extinção. O Ministério Público, excelência, não é mero observador das irregularidades que ocorrem nas fundações. Compete a este órgão velar em defesa das finalidades das fundações e de seus patrimônios. Velar supõe ação e ação eficiente. É vigiar, proteger e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para sua preservação, à luz de sua função social, que, no caso, conforme já mencionado, é de indiscutível relevância social. Neste sentido, em conformidade com o que foi dito até agora, a decisão do juízo de folha quor elenca como mais uma das razões para a inviabilidade da extinção da Fundação a inobservância pelo nobre parquê estadual das alíneas do artigo 1º, inciso 4, da Resolução 22/2015, do OECPJ-MPCE. Basicamente, excelência, apenas após a concepção de todas as etapas apresentadas na Revolução é que poder-se-ia cogitar a extinção da Fundação, vez que, como dito, essa é a última ratio a ser adotada. Excelências, esse é também o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme vários precedentes colacionados aos autos, bem como dos tribunais pátrios. Excelências, como já explanado, não houve uma intervenção fiscalizatória por parte do MP no intuito de prevenir e reprimir tais irregularidades, posto que, data vênia, o MP quedou-se inerte e omisso ante a sua precípia função de velamento das fundações privadas. Para além disso, a medida de extinção de uma fundação é excepcionalíssima, a dizer, última ratio, a embasar a atuação do órgão fiscalizador, que, em primeiro lugar, tem o dever de prezar pela sua preservação a partir de seu regular funcionamento, nos termos da jurisprudência pátria consolidada do artigo 69 do Código Civil, conforme já demonstrado. Por fim, excelências, o que se requer, em suma, destacar é que não se pode, a pretexto de sanar irregularidades, buscar a medida extrema da extinção da Fundação, quando este possui objeto lícito, possível e útil, conforme mencionado pelo magistrado Acor. Resta claro que as irregularidades verificadas, caso sejam comprovadas, merecem correção e não a extinção da entidade, posto ser em conteste a qualidade dos serviços desempenhados, inclusive objeto de reconhecimento por parte de certificações respeitadas. Excelências, para utilizar uma expressão que vem sendo bastante utilizada por Lênio Streck, busca aqui o parquê, ao fim, jogar a criança fora com a água do banho. Assim, com fulcro os argumentos expostos, requer-se respeitosamente que vossas excelências se dignem a julgar pelo total improvimento dos pleitos deste agravo de instrumento, no sentido de manter a decisão interlocutória, as folhas 7921 e 7999 dos autos de origem em sua integralidade. Excelências, muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Gutenberg. Eu passo aqui a palavra ao nobre relator, desembargador Luiz Evaldo, para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Se ele vai apresentar. Não foi requerido, aqui estou sendo indagada pela desembargadora Iraneide sobre a sustentação do Ministério Público, mas não recebemos nenhuma manifestação. Nesse momento, excelência, eu poderia
em breves palavras, representar o Ministério Público que Pois não, Excelência. ofereci minhas razões. Muito bem, eu cumprimento, em primeiro lugar, Vossa Excelência como presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros desse tribunal, dessa Câmara, doutora secretária, a doutora defensora pública e doutor Gutenberg Rodrigues. Nós queremos, em breves palavras, apenas concluir e explanar às Vossas Excelências que nós ratificamos integralmente as razões e o trabalho executado pelo Ministério Público e, ao fim, entendemos presentes os requisitos autorizadores que solicitou a suspensividade parcial da decisão agravada, além de, no mérito, a sua nulidade parcial, no que diz respeito à extinção do pedido de dissolução da fundação. Reiteramos, pois, o pedido de a postulação de que seja enviado ofício ao Banco Central do Brasil para que seja efetivada a quebra do sigilo já requerido, já deferido. Muito obrigada. Apenas esse acréscimo a fazer. Obrigada, doutora Idelária. Então, agora passo a palavra à relatoria, desembargador Luiz Evaldo, para a síntese do julgamento. A ementa, presidente. Agravo de instrumento em ação civil pública, possibilidade jurídica do pedido de extinção da fundação recorrida, o crado no desvio de finalidade, artigo 69 do Código Civil. Indeferimento da inicial, nesse ponto. Descabimento, necessidade de investigação aprofundada acerca da matéria. Dilação probatória a ser formalizada na ação de origem. Cinge-se a controvérsia em analisar se elaborou com acerto o juízo de origem, ao indeferir a inicial da ação originária de pronto, naquilo que se refere ao pedido de extinção da fundação. Leandro Bezerra de Menezes. Item 2. De fato, ao extinguir parcialmente a lide e determinar o prosseguimento desta com relação unicamente aos demais pedidos que, segundo o entendimento do outro julgador de primeiro grau, teriam o requisito processual da possibilidade jurídica, a contrário senso, estaria o magistrado a afirmar que o requesto principal da ação civil pública, qual seja a extinção da Fundação Leandro Bezerra de Menezes, não seria juridicamente possível. Ocorre que, em verdade, o pedido é possível quando previsto na legislação, como no presente caso. Basta que se observe o que preconiza o artigo 69 do Código Civil de 2002. Item 3. Na verdade, em ações com vários desdobramentos, que são várias ações, e grave suspeita de desvio de numerário da entidade fundacional para fins de incorporação ao patrimônio de determinadas pessoas, justifica-se a realização de ampla dilação probatória para que possa o julgador determinar, com a certeza que a hipótese exige, a ocorrência ou não do uso da fundação para recebimento irregular por terceiros de verba pública. Item 4. Por outro lado, realmente a situação em análise aconselha o ajustamento de outras ações em face das pessoas físicas, supostamente envolvidas nos atos ilícitos. Contudo, referida providência insere-se na discricionariedade do Ministério Público ou de outro legitimado, por força do princípio da inércia da jurisdição, consagrado no artigo 2º do CPC de 2015. Porém, tal compreensão não afasta a necessidade de prosseguimento do pedido principal da ação civil pública originária, ao contrário. Com mais razão, ainda urge o aprofundamento das questões ventiladas naquela via processual, para fins de determinar a real condição da entidade privada e o trânsito de seus recursos obtidos dos cofres públicos. A parte dispositiva, firme nesses argumentos, é que voto pelo conhecimento do presente agravo de instrumento para dar de provimento, reformando o deciso hostilizado, no sentido de determinar o prosseguimento da demanda também, no que se refere à pretensão de extinção da entidade fundacional. Recurso conhecido e provido, decisão reformada em parte. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo.
Eu acompanho Vossa Excelência, examinei previamente, questão de relevância, de alcance social, engloba debates, assim, o debate público exatamente sobre essas questões, e entendo que o voto de Vossa Excelência bem encaminhou para o deslinde, né, dessas futuras apurações. Passo agora a palavra à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira para seu pronunciamento. Desembargadora Maria Nailde. Estão me ouvindo? Estamos, agora sim. Boa tarde, senhora presidente, desembargadora Tereza Neuma, eminentes pares, desembargador Evaldo, desembargadora Iraneide, nobre procuradora de justiça, doutora Idelária, satisfação revela, mesmo que virtualmente. Cumprimento também a nossa secretária Ismênia e ao advogado, doutor Gutenberg, que também se manifestou na tribuna. Tive acesso aos autos, em especial o voto do eminente relator, que realmente tratou a matéria também, levando em consideração o cunho social, que também foi falado aqui pela desembargadora Tereza Neuma. Acho que realmente o deslinde deste processo deva ser realmente colocado ao nosso dispor pelo desembargador Evaldo. Daí eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, desembargador Evaldo. Obrigada, desembargadora Maria Nailde. Proclamo então o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido. Obrigada, doutor Gutenberg, pela sua presença e sustentação. Obrigada. Passo agora ao 5.17 da pauta, apelação civil 080 6995 19 20 21. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, apelante o Estado do Ceará e apelada Global Bev, Bebidas e Alimentos Limitada. O advogado doutor Henrique Perlato Moura procurando o quê? Pediu sustentação oral. Mas aqui, indago inicialmente se o doutor Henrique se encontra na sala. Se encontra. Doutor Henrique Perlato, eu observo que o voto atende aos interesses da apelada. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral ou gostaria de fazê-la? Doutor Henrique, o senhor nos ouviu? Vamos aguardar aqui o retorno do doutor Henrique, porque ele está com um probleminha. Acredito que agora já... Maravilha. Boa tarde, desembargadora. Me foi franqueada aqui a palavra. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa sessão, uma das primeiras sessões que eu me deparo com a maior parte das desembargadoras compondo o quórum, o que não é muito comum, pelo menos aqui no âmbito do meu tribunal, do Tribunal do TJMG. Então, eu agradeço a oportunidade de ter sido franqueada a palavra e dispenso a sustentação oral, uma vez que o resultado me é favorável. Muito obrigado. Pois não, doutor Henrique. Então, também em homenagem ao seu pedido de sustentação, eu gostaria de solicitar à eminente relatora que apresentasse o seu voto ou uma síntese para o conhecimento de Vossa Excelência. O processo 5.17. É o zero, o de número é o 080, 080, 69, 95? 9519, exatamente, o 2021. Apelante Estado do Ceará e apelada Global Então, Bev. em homenagem... Isso, em homenagem ao nobre advogado que se encontra aí, que realmente dispensou a sua manifestação para ficar registrado nesta sessão, digo eu, apelação civil em execução fiscal, exceção de pré-executividade, discussão em torno da prescrição do crédito tributário, possibilidade de tese fixada no tema repetitivo 262 do STF,
PJ. Existe a preliminar em que eu estou rejeitando e que no voto provisório também houve a rejeição dos demais colegas. E aí prossigo o mérito. A adesão da empresa executada ao programa de parcelamento instituído pela Lei Estadual de número 15.384/2013, foi alterada pela Lei 15.826/2015. Última parcela paga em 30 de outubro de 2015. Programa de parcelamento que dispensa a prévia cientificação do devedor para a exclusão do benefício, retomada da exigibilidade do crédito e do transcurso do prazo prescricional. Após inadimplemento por 90 dias, artigo 13 da Lei 15.384/2013. Crédito exigível em 18 de 2 de 2016. Execução ajuizada apenas em 12 de julho de 2021. Decurso do prescrição consumada, no caso, extinção da execução fiscal devida. Portanto, apego conhecido e improvido. É assim como me manifesto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Nailde. Então, proclamo o voto, o resultado do voto como apelação civil conhecida e desprovida, considerando os votos provisórios já emitidos em favor da vossa relatoria. Obrigada, doutor Henrique. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos passar agora para o processo extra-pauta, apenas para registro. São embargos de declaração da pauta 4.1, 0575, 038, 19, 2000, de Fortaleza, embargante município de Fortaleza, embargada Trapézio Locadora de Veículos e Serviços Limitada. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade. Agora, indago sobre as manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. A excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, desembargadora doutora Francisca Idelária, tem alguma manifestação nos processos dessa sessão, no interesse da instituição? Não, excelência. Apenas ratificamos o trabalho da nossa equipe do NURCIV, Núcleo de Recursos Cíveis, da qual já pertencemos, e alguns desses recursos foram da minha lavra. Pois não. Obrigada, doutora Idelária. Eu que agradeço. E agora indago a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva, alguma manifestação nos processos desta sessão que vossa excelência queira realçar? Não, excelência. Obrigada. Nada a realçar, né? Agora passo a indagar aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos, tanto de pauta como extra-pauta, e nos sistemas do SAD e do PJE, iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Vossa Excelência confirma? Todos? Vossa Excelência, desembargadora Maria Nailde, confirma os votos? Pois não. Sim, a senhora me ouve? Sim. Confirmo a votação provisória na condição de relatora e de vogal, e também nos dois sistemas. Obrigada. Obrigada. Inclusive, eu só realço nessas confirmações, elas estão incluídas naturalmente as divergências. Se há divergências, lógico, estão confirmadas, né? Estão confirmadas os votos convergentes e divergentes. Inclusive, todos já foram anotados para o julgamento estendido. Então, agora passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para também a sua manifestação, ou alguma observação? Obrigada, senhora presidente. Não, somente para confirmar todos os votos que proferi na qualidade de relatora e de vogal nos sistemas PJE e SAGE, né,
conforme Vossa Excelência bem pontuou, não é, os votos divergentes já foram anotados, né, que no caso dos processos de vossa relatoria, né, que é os processos de número 022, 6480, 20/2022 e a apelação de número 020, 7343, 52, 2022, né, que são já daquela matéria por nós já bastante conhecida, né, que é em relação ao ICMS de FAO, né, na questão da aplicação ou não da questão nonagesimal, né, da vigência ou anual. Pois não. Estão todos anotados, então, e confirmados. Passo a palavra agora ao desembargador Luiz Evaldo. Confirmação, desembargador Luiz Evaldo, de todos os votos? Presidente, eu confirmo os votos por mim proferidos como relator, assim como vogal, em ambos os sistemas SAGE e PJE. Obrigada, desembargador Evaldo. Também, por minha vez, confirmo, ratifico todos os votos proferidos, na qualidade de relator e vogal em ambos os sistemas. Concluída a nossa votação de hoje, indago aqui a secretária da Câmara quantos processos foram julgados. 66 processos. Certo. Então, indago também aos integrantes se há algum registro que desejem fazer. Da minha parte, não, Excelência. Nada requerido, presidente. Nada requerido. Então, não havendo também nenhum registro, eu declaro encerrada a sessão. Agradeço muito a presença de todos e um excelente término aí de semana e até a próxima nossa sessão. Obrigada.